Aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial é destinada a comemorar o aniversário de Juscelino Kubitschek e o aniversário do Memorial JK nos termos do requerimento 680 de 2019, de autoria do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores. Convido para compor a mesa o nosso querido requerente desta sessão em homenagem, senador Randolfo Rodrigues. Parabéns, João. Obrigado pela... Convido também para compor a mesa, representando aqui a bancada de Minas Gerais, ainda não chegou, mas está chegando. Convido também a neta de Juscelino Kubitschek e também presidente do Memorial JK, nossa querida Ana Cristina Kubitschek, Bárbara Alves Pereira. Chegou? Tá. Pede para ele. Então, o nosso representante aqui da bancada de Minas Gerais, esse estado maravilhoso, que tive o privilégio também de nascer nessa terra maravilhosa, terra de JK, o senhor deputado federal Lafayette de Andrade. Convido também o senador do período de 2003 a 2006 e eterno senador e vice-presidente do Memorial JK, senhor Paulo Otávio Alves Pereira. Convido também, pioneiro da Constituição de Brasília e deputado federal no período de 1959 a 1962, nosso querido amigo, senhor Carlos Murilo Felício dos Santos. Grande Carlos Murilo. Grande secretário também aqui do Distrito Federal. Também se permite, tá? Aqui assim.
Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional do Brasil, que será executado pelo Coral do Senado. Convido a todos para assistirmos a um documentário em homenagem a Juscelino Kubitschek, produzido pela TV Senado. Saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília. Ele não podia vir
Sabia-se que ele não deveria vir a Brasília, e ele veio. Quando eu vi a cidade férica, pompeando naquela iluminação festiva, eu senti o que respondia um jornalista que me perguntou: qual foi a sensação que o senhor teve? Eu disse: um súdito gaulês que no século I fosse pela primeira vez a Roma, ia se deslumbrar com os palácios de mármore da cabeça do Império Romano. Foi a sensação que eu tive ao ver Brasília, aquela cidade iluminada, toda ela de fosforescente e cristalina. A chuva continuava forte. Como sempre, os pingos d'água pareciam laranjas, atingindo a gente sem dó, ele comentou. A primeira emoção foi vencida sem muito esforço. Saltando, JK andou em volta da primeira sede do governo federal no Planalto, a sua sede, o lugar de onde comandou a construção de todo o resto. Um jovem contínuo olhou de relance para sua figura ágil, estranhando apenas que alguém pudesse passear na chuva. Imaginou mais um motorista de caminhão que parava para visitar o velho barracão. De novo na estrada, contornaram o Bambolê e se defrontaram com a cidade inteira lá adiante. Continuava a chover. Os automóveis que ultrapassavam o caminhão não se davam conta do passageiro precioso. Num sentido e no outro, ninguém o reconhecia. Dirigiram-se para a catedral. A passos largos, desceu o túnel de acesso. Maravilhei. Nunca tinha visto a catedral completada. Tive a sensação de estar entrando no Coliseu Romano, pois o templo me parece o símbolo maior da grandiosidade de Brasília. Depois da catedral, a Praça dos Três Poderes. Entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, JK deteve-se no monumento a ele dirigido. De frente à própria efígie, recitou de cor as frases dispostas na parede. Quando chegou à parte final, de que Brasília, construída com destemor, sacrifício e determinação, assinala o certo e desejado encontro do Brasil com sua grandeza, sentiu um longo arrepio. Não apenas a chuva escorria por suas faces molhadas. Aí nasceu a minha ideia de ter um pretexto que me permitisse de vez em quando ver a cidade. E comprei então esta fazendinha. E periodicamente vou lá, não vou à cidade, mas vejo a cidade do avião ou a vejo de longe. Uma vez ele veio para cá num avião pequeno com o João Milton Prats. O avião começou a soltar óleo, vazar óleo. Ele então falou com o aeroporto: estou aqui com o presidente Juscelino Kubitschek e gostaria de ter ordem para descer. Eles disseram: o senhor Juscelino está aí? O senhor Juscelino não, o ex-presidente da República, doutor Juscelino Kubitschek. Aí ele disse: negativo. Controle Brasília, de Papatango, Alfa Juliette, Oscar. Papatango, Alfa Juliette, Oscar, de controle Brasília, prossiga. Alfa Juliette, Oscar, procedente Fazenda Rio Paracatu, com destino a Anápolis. Informa 2 minutos de sua vertical. Solicita pouso de emergência em Brasília. Câmbio. Papatango, Alfa Juliette, Oscar, Brasília ciente. Confirme, por gentileza, o tipo de aeronave, tipo de emergência e confirme se o ex-presidente Juscelino Kubitschek está a bordo. Confirmando, Alfa Juliette, Oscar. Estamos com a pressão de óleo muito baixa, a temperatura do óleo muito alta. Ex-presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, a bordo, afirmativo. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presença, posição alternando Lusiânia. Confirme. Negativo, pouso em Brasília, prosseguir para Luisiânia. Informamos, estamos em emergência, senhor. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presença, posição alternando Lusiânia. Papatango, Alfa Juliette, Oscar. Eu falei: ah, não, isso é demais. Tudo tem um limite na vida. Imagina proibir Juscelino de ver Brasília, aí já é demais.
Eu disse, ele vai obedecer essa loucura? Ele disse, não, ele tem medo de constrangimento. Falei, então ele vem para minha casa, aí eu quero ver constrangimento, quero ver quem é que vai desafiá-lo, quem vai fazer alguma grosseria com ele. E ele veio. Ele disse assim, será que eu vou morrer sem ver meu país livre? Eu falei, claro que não, rapaz. Nós vamos cantar Mãe Gentil. Ele falou, que isso? Ele falou, já podeis da pátria filho ver contente a Mãe Gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Ele falou, mas eu não sei de cor. Eu falei, mas não vai ser amanhã. Ele vivia triste, não há dúvida nenhuma. No final da vida, ele sentiu que não teria mais condições de voltar à política, ainda que fosse o político mais popular do Brasil, ainda. Mas os militares não dariam eleições diretas, como não deram. Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Os novos dirigentes eleitos pelo Colégio Eleitoral prestam assim, hoje eu cheguei à conclusão de que eu serei muito mais útil ao meu país morto do que vivo. Comigo vivo eles não vão abrir uma fresta. Para de força boba, tá? Chega. Você não usa a sua inteligência, não, para ficar feliz. Ele falou, como? Eu falei, quando vier um pensamento ruim, você põe um bom. Por exemplo, o que nós vamos fazer no seu aniversário, dia 12 de setembro? Ele disse assim, pela primeira vez eu não pensei. Eu disse, mas então vamos pensar. Eu vou chamar Milton Nascimento. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia. Desde que aqui fiquei, sem a tua companhia. Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. Como pode peixe vivo viver fora da água fria? Como pode peixe vivo viver fora da água fria? Foi aqui, nesta cama, dormiu a última vez o meu amigo presidente Juscelino Kubitschek. Vestiu-se, arrumou sua maleta, colocou o livro O Jerusalém, queria fazer uma crítica para a Manchete, levou o número da semana com a capa de Jânio Quadros. No seu bolso, ele tinha um bilhete aéreo para ir a Brasília naquela mesma tarde. Não tínhamos combinado nada, mas quando eu entrei no avião, o Juscelino fez vários sinais, tinha reservado um lugar e eu me sentei ao seu lado. E viemos durante a viagem conversando aquilo que era a paixão do Juscelino, as soluções dos problemas brasileiros, a democracia no país, o receio que ele tinha de soluções sangrentas. Ele foi sempre o homem que desejava as soluções pelos caminhos da civilização, da democracia, da diversidade e da unidade. E já mostrava àquela altura, veja bem, graves preocupações com um governo que não tinha teor social, que não acompanhava as necessidades da sociedade. Brasília estava comovida, né, com o que sucedeu ao fundador da cidade, ao criador da cidade. Eu me lembro bem que
teve um ato de corpo presente na catedral. Nessa hora, a missa foi interrompida, entraram os candangos, aqueles trabalhadores de Brasília, e desmancharam lá umas centenas de coroas que tinham e fizeram uma chuva de flores no esquife do JK. Começaram a carregar o caixão, o esquife, e saíram andando com ele e gritando: JK, eleito pelo povo, JK, interromperam a missa. E assim foi levado o caixão no braço de fundadores da cidade, candangos, até o cemitério. E nesse percurso, aquilo que era para prantear o Juscelino se transformou na maior manifestação política que Brasília jamais tinha visto. Aquela homenagem tão espontânea, tão singela, de um homem que estava tão deprimido, tão perseguido pelos políticos da época. E ele aflorou. Então aquilo dali foi uma ressurreição. Ele caiu, pôde, a partir daquele instante, não sendo mais vivo, sendo apenas uma figura, um exemplo de vida, ele passou a ser idolatrado pelo povo brasileiro. E é, sem dúvida, a grande figura brasileira do século XX. Quero registrar aqui a presença do embaixador real da Tailândia, senhor Surassá Supará, embaixador dos Estados Unidos mexicanos, senhor José Inácio Narrojas, procurador-geral do Distrito Federal, senhora Ludmila Galvão, o encarregado de negócios da Embaixada da República Árabe da Síria, Mohamed Kafif, secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, senhor Rui Coutinho de Nascimento, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, senhor Amiraldo Favacho, representando a família também do Juscelino Kubitschek, o seu bisneto, o senhor André Otávio Kubitschek, o vice-presidente do Memorial JK, Felipe Otávio Kubitschek Barbará Pereira, o diretor-presidente da Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital, o senhor Cândido Teles de Araújo, o nosso querido presidente do Clube dos Pioneiros de Brasília, o senhor Roosevelt Dias Beltrão, deputado estadual do Amapá no período 2015-2018, o senhor Pedro de Lua, presidente da Casa do Maranhão, o senhor Luiz Gomes Neto, o vice-presidente das Relações Institucionais da Federação Brasileira de Correspondentes Bancários, o senhor João Carlos da Silva, o jornalista, nosso querido pioneiro também, Gilberto Amaral, regente do coral do Senado Federal, Gricínia Mendes, pianista e acompanhamento do coral do Senado Federal, Suzy Magalhães, estou vendo a nossa querida deputada federal, também Paula Belmonte, o senador Luiz Felipe Belmonte, e eu convido aos nossos queridos alunos também do ensino fundamental, Colégio Santa Rosa, sejam bem-vindos a essa casa, homenagem ao nosso querido referência, presidente Juscelino Kubitschek. Passo a presidência dos trabalhos ao nosso querido autor do requerimento, senador Randolfo Rodrigues, para que eu possa... Com muita honra, passo a palavra ao senador Exalci Lucas, digníssimo representante da terra construída e fundada por Juscelino, Brasília, Distrito Federal. Senador Exalci. Tem esse privilégio, né? Quero aqui cumprimentar meu querido líder dessa casa, uma referência para nós e requerente dessa sessão solene, nosso senador Randolfo Rodrigues. Cumprimentar aqui o nosso grande representante também da bancada de Minas Gerais, deputado federal Lafayette de Andrada, a nossa querida neta de Juscelino Kubitschek e também presidente do Memorial, nossa amiga Ana Cristina Kubitschek Barbara Alves Pereira, nosso querido senador e vice-presidente também do Memorial JK, Paulo Otávio Alves Pereira, nosso querido pioneiro na construção de Brasília e também deputado federal, senhor Carlos Murilo Felício dos Santos, nosso querido amigo. Cumprimentar aqui a minha colega Paula Belmonte, cumprimentar todos os parlamentares, senadores, cumprimentar aqui os nossos pioneiros, nossos amigos, nossos alunos, senhoras e senhores. Começo o meu pronunciamento, presidente, com uma frase de nosso homenageado,
que valeu e continua valendo tanto no Brasil de hoje. Ele dizia que o otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando. Nessa sessão especial em que celebramos os 117 anos do maior presidente que esse país já teve, Juscelino Kubitschek de Oliveira, eu quero aqui reafirmar e demonstrar a minha gratidão por tudo que fez pelo Brasil, mas, sobretudo, pelo exemplo que deixou a minha geração. Exemplo de coragem, otimismo, competência e amor ao nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, há um tempo de chegar, outro de aprender, mas há, sobretudo, um tempo de reconhecer. Reconhecer quem de fato fez pelo nosso país, aquele que teve a visão e a coragem de integrar o nosso Brasil. JK estabeleceu um plano de metas com 31 objetivos, dos quais eram prioritários energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Construiu 2 usinas hidrelétricas, 3 Marias e Furnas. Abriu grandes rodovias, pavimentou as já existentes, como ligação entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e a construção das estradas Belo Horizonte-Brasília, Belém-Brasília, Brasília-Acre. Mas a construção de Brasília era o objetivo central do plano de metas de seu governo. Foram 1000 dias de obras, e no dia 21 de abril de 1960, a nova capital do Brasil foi inaugurada. 1000 dias. A capital da poesia, da arquitetura, dos jardins e da beleza. A capital da esperança. Era assim que JK imaginava e era assim que gostaria de vê-la sempre. Foi por isso que a construiu. Foi por isso que a imaginou símbolos de nosso país, que tem as mais belas paisagens do mundo. A construiu para integrar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, no centro desse nosso grande país, para que todos os brasileiros pudessem conhecer o Brasil por inteiro. A beleza de Brasília está em cada canto de nossa capital, em cada coração daqueles que vieram para cá construir, se encantar e ficar. Senhoras e senhores, sou filho de um mineiro que acreditou nesse sonho e contra tudo e contra todos resolveu no seu lugar, que o seu lugar era aqui no Cerrado, no barro vermelho da capital em construção. Meu saudoso pai, seu Antônio Ferreira Neto, foi convidado para ajudar na realização desse sonho. E certamente lutou com todas as forças para convencer a família da nossa cidade de Araújos, interior mineiro, que valia a pena fazer parte da história de Brasília. Como seu Antônio, brasileiros de todos os cantos também vieram em busca deste sonho. No início da capital, tínhamos os cariocas ainda inconformados com a mudança da capital. Os mineiros que acreditaram no chamado de seu conterrâneo mais ilustre, e os nordestinos com a força e a disposição para transformar Brasília na abertura para todos os caminhos do interior do país. Com Brasília, as estradas viriam, o desenvolvimento chegaria e o escondido e rico interior apareceria. Hoje, aqui no Senado Federal, onde ele também deixou a sua marca, fazemos essa homenagem mais que merecida àquele que prometeu e fez 50 anos em 5. Nos deu o maior presente, que foi trazer a capital do Brasil para o centro e ainda desenvolver o nosso país. O Brasil, que era somente da praia, depois de JK, passou a ser de todo o país.
Senhoras e senhores, Brasília é o canto que meu pai escolheu para viver e criar a sua família. O canto da gente, a gente escolhe. Eu poderia escolher outro, meus irmãos também, meus filhos também. Porém, nós escolhemos viver em Brasília. E não abrimos mão dessa beleza e dessa qualidade de vida por nada nesse mundo. Brasília é exemplo e, sobretudo, referência de como se vive em comunidade em Brasília. O carro para as pessoas passarem. Em Brasília não buzinamos. E prezamos a tranquilidade. Em Brasília, nada nos impede de ver o céu e a terra. O horizonte, que quem mora em Brasília é amplo e acolhedor. Foi essa capital, a capital da esperança, que JK sonhou e por ela lutou até o fim. Foi por um Brasil integrado e moderno que JK sonhou e lutou até o fim. Cabe a nós, brasileiros, resgatarmos o otimismo, a coragem e o amor que ele nos deixou para fazer jus ao Brasil pelo qual ele tanto lutou. Quero aqui também falar do Memorial JK, que completa 38 anos. Essa joia de monumento que tanto nos orgulha e que tem a neta de nosso fundador, Ana Cristina Kubitschek, como a sua gestora. Herdou do avô a garra, a ousadia, o otimismo, a coragem e o amor por Brasília. Parabéns, Ana, e viva o nosso maior presidente, o estadista Juscelino Kubitschek de Oliveira. Muito obrigado. Senador Exalci, meus cumprimentos por vossa oração, vosso primeiro pronunciamento da sessão solene. Devolvo de imediato a presidência para o seu titular, senador Exalci Lucas. Convido agora também para fazer o seu pronunciamento o grande senador, autor do requerimento dessa sessão solene, senador Randolfo Rodrigues. Caríssimo senador Exalci Lucas, representante daqui do Distrito Federal, da Brasília tão sonhada e idealizada por JK. Cumprimento também o senhor deputado federal Lafayette Andrada, companheiro já de caminhadas, de comissão curadora do Bicentenário da Independência, da Câmara e do Senado. Representa aqui a bancada de Minas Gerais, as Minas Gerais de JK. Meus cumprimentos todo especial ao senador Paulo Otávio Pereira, me permita, meu já caro amigo, obrigado pela honra do convite a estar no Memorial JK e as parcerias que estamos estabelecendo. Da mesma forma, cumprimento aqui a primeira herdeira representante, minha querida Ana Cristina Kubitschek, neta do presidente Juscelino Kubitschek. Eu quero, ao lhe cumprimentar, Ana, e ao cumprimentar também o doutor Paulo Otávio, reiterar aqui a parceria que este Senado, em especial através do Conselho Editorial do Senado, com muita honra, estabelece com o Memorial JK. Ainda hoje, na cerimônia pela manhã, vocês agradeciam pela parceria. O agradecido devolve o agradecimento. Somos nós do Senado. Desse Senado, com esses tapetes azuis, com essa arquitetura de Niemeyer, pensado por Juscelino Kubitschek para sediar aqui, através do seu conselho editorial, que tem a enorme satisfação e honra de também, no dia de hoje, dessa sessão solene, fazer o lançamento deste primeiro de uma série de 6 livros com os discursos do presidente JK. Então, os agradecimentos, em meu nome, do senador Exalci, de todos os senhores senadores e dessa instituição e do Conselho Editorial do Senado, ao Memorial JK e a você, Ana, em especial,
pelo papel que o seu pai, que o seu avô cumpriu para o Brasil. No seu nome também, Diana, e do senador Paulo Otávio, quero cumprimentar todos os familiares, amigos do presidente JK aqui presentes. Quero também cumprimentar meu querido senhor Carlos Murilo Felício dos Santos, um dos pioneiros da Constituição de Brasília, deputado federal no período de 1959 a 1962. É um motivo de grande honra e satisfação ter conosco aqui, neste momento solene, um dos, junto com o JK, fundadores, pioneiros na construção dessa cidade. Cumprimento as autoridades, as missões diplomáticas aqui representadas, reitero os cumprimentos aos familiares e amigos do presidente Juscelino, às demais autoridades. Me permitam, em particular, cumprimentar o conselheiro Amiraldo Favacho, conselheiro do Tribunal de Contas do meu estado, do Amapá, que também tem uma relação direta à hidrelétrica, às primeiras obras, a instalação da indústria e comércio de minérios e a inauguração da Estrada de Ferro do Amapá. Conselheiro Amiraldo Favacho, que o senhor conhece tão bem, que liga Santana à Serra do Navio, foi inaugurada no ano de 1957 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Já que iniciei falando do Amapá e falando de obras de JK no meu estado, no estado do Amapá, eu queria aqui, assim, reiterar a enorme emoção dessa sessão solene, deste 117º aniversário. Alguns podem imaginar, eu quero falar das obras de Juscelino, mas tem uma obra que foi revelada aqui, ao documentário ser exibido, ao senador Exalci utilizar aquela tribuna. A outra obra de Juscelino são as lágrimas que eu vi sendo derramadas de Ana Cristina, do senhor Carlos Murilo, de alguns das senhoras e dos senhores, as lágrimas derramadas pelo senador Exalci quando lembrava do seu pai, trazido para cá por Juscelino, porque foi Juscelino que estabeleceu essa epopeia. O Brasil é grande e nós muito nos orgulhamos de sermos a 4ª geografia do planeta. 8.511.000 km². Essa geografia foi desenhada no século XVIII pela disposição, obviamente, de bandeirantes, pelo sangue de negros indígenas derramados, pela determinação de Pombal. Mas teve um brasileiro no século XX que consolidou essa fronteira. O Brasil concentrava 80% de sua população no litoral, até os anos de Juscelino Kubitschek. Brasília não é uma obra qualquer. Brasília, eu já disse de manhã, na cerimônia do Memorial JK, e quero reiterar, é a maior obra da humanidade no século XX. É uma obra equiparada às pirâmides egípcias, à muralha da China. Imagine o que é a determinação de um governante nos anos 1950, no final dos anos 1950, em dizer em alto e bom som o seguinte: a primeira Constituição falava na transferência da capital. Já dizia isso a Constituição de 1891 também no seu artigo 4º. Aliás, em 1891 é inclusive designado a missão para vir até o Planalto Central e pensar na construção da capital, já com as concepções de interiorizar e ocupar o centro do Brasil. Só que mesmo com a determinação nesses textos constitucionais, foi a determinação de Juscelino que elevou a condição da construção de Brasília. Imagine o que é no final dos anos 1950, alguém dizer: vamos construir a capital no Planalto Central. Só que não bastou dizer isso, tinha que fazer. Para fazer não tinha estrada, foram feitas as estradas. Para fazer não tinham pontes que ligassem, foram feitas as pontes. Para fazer não tinha energia, foi levada a energia. Para fazer a região era muito seca. Nós sabemos disso nessa época do ano. Façamos um lago, foi construído o lago. Governos que se antecederam, mesmo tendo a determinação constitucional, não fizeram.
Governos que sucederam não fizeram obra igual na história do país. E repito, foi a maior obra da humanidade no século XX e XXI. Alguns podiam dizer, ficou em Brasília? O Brasil, entre os anos 1956 e 1960, teve um crescimento superior a 12%. Hoje falam do crescimento chinês. Dizem que é um crescimento exponencial, 10%, e esse ano vai querer crescer algo em torno de 6%, 7%. O grande crescimento econômico do século XX foi o crescimento do Brasil, dos anos 1955 até 1960, 1961. Foi um período em que o Brasil se tornou pujante, em que, ao mesmo tempo que a nossa economia crescia a uma média superior a 14%, 15%, nós construímos Brasília. Nós construímos um projeto de desenvolvimento nacional. As ideias de Celso Furtado já falavam na criação da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. As ideias já falavam na construção da SUDAM, na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. E o desenvolvimento da Amazônia, que o presidente JK pensava, é importante destacar, está aqui no livro, no discurso que ele pronuncia em Manaus, sobre qual modelo que ele pensava de desenvolvimento da Amazônia. Manaus, 18 de abril de 1956. Eu quero só destacar um trecho, para entendermos um pouco como pensava o presidente JK. A solução dos problemas da Amazônia é, em grande parte, facilitada pela existência de uma rede hidrográfica de grande extensão, sem paralelos, construída de rios volumosos e de curso desimpedido, o que permite o transporte e escoamento de sua produção com recursos minerais ainda mal conhecidos, mas que as pesquisas já realizadas revelam ser conhecidos. É a Amazônia das terras anualmente desabitadas e inexploradas do globo. O presidente JK, em 1956, falava em desenvolver a Amazônia sem abrir estradas e sem devastar a floresta, utilizando as estradas que já estão lá, o potencial hidrográfico, o maior rio navegável do planeta, o rio Amazonas. Ele já falava isso em 1956, já pensava, conselheiro Amiraldo, o nosso Amapá como o caminho mais rápido da foz de encontro com a China, o Oriente Médio, a Europa, com o encontro com os demais mercados. Já pensava na Amazônia num ponto setentrional de encontro do Brasil. Já pensava na Amazônia como um modelo de desenvolvimento sustentável sem devastação, sem necessidade. Isto era pensado, já pensava em um modelo de desenvolvimento sustentável sem devastação da floresta, sem necessidade de grandes queimadas. Com a compreensão de qualquer modelo de desenvolvimento da Amazônia só poderia partir conversando com os povos amazônidas. Tudo isso o presidente JK fez em um período de 5 anos. Mas o mais importante de tudo isso que foi feito é que foi feito sob a égide da democracia. Aliás, se tem alguém que tinha um exercício democrata, era o presidente Juscelino Kubitschek. Ele dialogou com o Congresso, dialogou com a imprensa, com o Supremo Tribunal Federal, com as Forças Armadas, com a Igreja, com todas as instituições estabelecidas. E quando se esgotava o diálogo, ele insistia em mais diálogo. Tinha convicção que não tinha nenhum caminho que não fosse dentro das regras do Estado Democrático de Direito. É uma lição para as gerações atuais. É uma lição e um modelo para o Brasil que queremos construir. É possível este país ser grande, ter uma média de desenvolvimento e de crescimento econômico de 13%, de 14%, 15%, sem que para isso tenhamos que instaurar um regime de exceção, sem que para isso seja necessário ofender a liberdade de imprensa, sem que para isso seja necessário ofender a autonomia dos poderes e do Congresso Nacional. É possível dialogar com as oposições, é possível construir os consensos na diversidade. Não existe essa história de que é possível você fazer uma coisa que não seja na democracia. Só é possível para a humanidade construir algo se for na democracia. Fora da democracia não tem alternativa. E este, de todos os ensinamentos do presidente JK, sem dúvida, é o mais importante. É o melhor de todos os legados. É o legado que temos que nos inspirar. Que fique claro isto para os parlamentares do presente,
para nós, senadores e senadoras do presente, para os deputados e deputadas do presente, para o presidente e vice-presidente da República, ministros, governadores e todas as autoridades do presente. Aliás, foi o regime de exceção, a ditadura, que nos sequestrou, JK, que foi capaz de fazer as barbaridades que nós assistimos nesse belo documentário da TV Senado. Impediu o fundador dessa cidade de pousar com uma aeronave em condição de emergência na cidade que ele fundou. É a demonstração mais clara que Hannah Arendt tem muita razão quando diz que a maldade, às vezes, quando é banalizada, não tem limite para ser aplicada. É a demonstração mais clara. Aliás, a vida de JK é para nós um pleito para a democracia. É para nós um ensinamento para a democracia. Não só de Juscelino. Repito, nós vivemos sob a liderança de Juscelino, um período de Belle Époque brasileira. Um período em que, ao passo que crescíamos na economia, ao passo que construímos estradas, que tínhamos modelos de desenvolvimento das regiões mais pobres do país, éramos também campeão mundial de futebol, superando, como dizia Nelson Rodrigues, nosso complexo de vira-lata. Tempo em que a bossa nova e a música brasileira, de João Gilberto, que agora há pouco tempo nos deixou, tomava conta do mundo e de todos os corações. Nós temos que reencontrar esse país. Este país existe dentro de cada um de nós. Existe dentro das gerações atuais, das gerações que virão. Existe um país que foi grande, foi belo, foi modelo para o mundo. E fez tudo isso com democracia. Este país, o país não só de Juscelino, de fundadores e de tantos outros, como o pai do senador Exalcir. Um país que conviveu naquele mesmo período com posições tão distintas, mas tão geniais, como de João Goulart, como de Carlos Lacerda. Aliás, não à toa, quando se instaurou o arbítrio, o regime das trevas e da exceção, os três tiveram a generosidade e altivez de se associarem e montarem a frente ampla pelo restabelecimento da democracia. Não acaso que a morte dos três ocorre sob circunstâncias suspeitas no mesmo e fatídico ano de 1976. Foi um período de gerações de lideranças políticas que tem que inspirar a todos nós. Mais que inspirar a todos nós. Nós temos que sempre olhar, e eu quero mais uma vez, Ana Cristina, Dr. Paulo Otávio, agradecer ao Memorial JK. Este é o primeiro da série. Aqui, as senhoras e senhores, todos que procurarem nessa obra os discursos do presidente JK de 1956, encontrarão o pronunciamento dele quando diplomado presidente da República. Verão nos diferentes discursos aqui, como este, sobre a Amazônia, pronunciado em Manaus, e tantos outros, um presidente que tinha uma belíssima oratória, mas mais do que a belíssima oratória, era louco por fazer. A cada palavra de JK, nós vemos a sequência de um fato sendo realizado. Ele faz questão, inclusive, diz isso, Ana Cristina, no discurso da Amazônia, não pronunciarei palavras em vão que não possa cumprir. Outro grande ensinamento para as gerações atuais da política. Não faz nenhum tipo de pronunciamento que não tivesse a base concreta para a realização. Repito, este é o primeiro. Nós teremos mais outros 5 livros, cada um relativo a um dos anos do presidente JK. E eu quero, doutor Paulo Otávio, doutora Ana Cristina, colocar o Conselho Editorial à disposição, porque tem uma outra fase do presidente JK que nós estamos também publicar. A fase do presidente JK, senador por Goiás. E os seus pleitos e suas ações como senadores e os belos pronunciamentos que fez já nessa tribuna do Senado, nesse Senado arquitetado e construído na Brasília que ele edificou. E eu tenho, na verdade, que agradecer pelo Senado por termos trazido esta lembrança, por trazermos esta referência, não para nós, mas em especial para o Brasil. O Brasil tem que reencontrar este país que cresceu
como nenhum outro país do mundo cresceu. Esse país da música que encantou todos os povos do planeta. Esse país do futebol e da ginga, mas esse país também capaz de liderar um processo civilizacional nesse planeta. O país idealizado, sonhado por Juscelino Kubitschek está em algum lugar. Que nós, brasileiros, o encontremos. Senador Randolfo, pediria a Vossa Excelência que continuasse aí. A nossa presidente do memorial, Ana Cristina, fará a entrega da medalha do mérito do Memorial JK em apoio e agradecimento ao requerimento dessa sessão solene e também a parceria com o Senado Federal. Estou muito honrado, viu? Muito apreço. Deixa eu abrir aqui. Concedo a palavra ao deputado Lafayette de Andrada, nosso grande representante aqui da bancada mineira, representando Minas Gerais. Senhor presidente dessa sessão, senadores Alci Lucas, nosso eminente senador Randolfo Rodrigues, requerente dessa sessão de homenagem ao Juscelino Kubitschek e também presidente do Conselho Editorial do Senado Federal, senhora Ana Cristina Kubitschek Barbará Alves Pereira, neta de Juscelino Kubitschek e presidente do Memorial JK, eminente senador conterrâneo Paulo Otávio Alves Pereira, eminente pioneiro da construção de Brasília, deputado Carlos Murilo Felício dos Santos. Tive a honra de ser designado pela bancada mineira dos deputados federais de Minas Gerais para essa sessão solene de tributo a este grande brasileiro, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Vou me furtar aqui de falar sobre suas qualidades de estadista, de homem público, de desenvolvimentista, para fixar aqui, de maneira muito breve e singela, a sua personalidade, que era, na verdade, um exemplo e que transmitia muito bem o sentimento da mineiridade, que é uma abstração. A mineiridade é uma abstração que brota da alma e dos corações mineiros, que é captada, talvez por alguns filósofos ou poetas, mas que representa muito do sentimento brasileiro. JK, levando a termo a construção da capital da República, no Planalto Central, uma ideia que veio lá dos próceres da independência do Brasil, mas que efetivamente foi realizada por esse grande estadista mineiro. A construção dessa nova capital
mais do que uma obra de arte, da arquitetura, de uma obra de construção civil, mais que uma grandiosa obra, ela representa a integração dos povos brasileiros. Brasília é efetivamente o ponto de equilíbrio e de união de todos os brasileiros de todas as partes. Aqui, no Planalto Central, passou a ser o centro da brasilidade. Aqui se encontram a cada dia representações de autoridades e de indivíduos dos mais distantes rincões do país. Portanto, senhor presidente, senhor senador Randolph, eu quero aqui dizer que Minas se orgulha de ter entre seus filhos Juscelino Kubitschek de Oliveira, grande presidente da República e grande realizador da União Nacional com a construção da nossa capital, Brasília. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores senadores, deputados aqui presentes, quero aqui, trazendo com essas breves palavras, rememorar aqui uma frase de um filósofo argentino, que não canso de citar, González Pecote. Ele tem uma frase que diz o seguinte: a alegria do triunfo jamais existiria se não houvesse a luta. A luta é quem propicia a oportunidade de vencer. Não temos dúvida. JK foi um grande vencedor. E encerro aqui as minhas palavras repetindo sua frase. Quando da visita do presidente americano ao Brasil, aspas, ele disse em seu discurso: marchemos agora para a luta pelo desenvolvimento nacional, como se essa luta fosse a defesa do nosso próprio território. E ela realmente o é. Viva JK. Muito obrigado. Convido o nosso colega e grande senador representante do DF também, o senador Regufe, também para fazer o seu pronunciamento. Enquanto o senador Regufe se dirige, nosso colega senador Regufe se dirige, eu queria só destacar, agradecer ao Clodoaldo Silva, um colaborador nosso da limpeza aqui no Senado, por ter, ao arrumar hoje o plenário do Senado, na arte que está à frente, ter prestado uma homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek. Veja que, excepcionalmente, a arte de hoje, com a cúpula do Senado, está na forma das letras JK, em homenagem ao presidente Juscelino. Nossos agradecimentos ao Clodoaldo. Com a palavra, o senador Regufe. Senhor presidente dessa sessão, meu colega e amigo senador Exalci Lucas, senador Randolph, que é o requerente desta sessão de homenagem. Quero também aqui fazer uma saudação muito especial à neta de Juscelino Kubitschek e presidente do Memorial JK, a senhora Ana Cristina Kubitschek Pereira, que é uma pessoa também pela qual eu tenho imenso respeito e admiração. Quero também fazer uma saudação aqui ao ex-governador do Distrito Federal, o senhor Paulo Otávio Pereira. Quero aqui também fazer uma saudação ao pioneiro da construção de Brasília e deputado federal no período de 1959 a 1962, período durante a construção de Brasília, o senhor Carlos Murilo.
e, em nome dessa mesa, cumprimentar todos presentes. Quero, como representante do Distrito Federal nessa casa, agradecer a Juscelino Kubitschek. Essa cidade que nós vivemos hoje, cidade que eu crio a minha família, ela existe por causa dele. Então quero agradecer a Juscelino a construção da nossa querida Brasília. Juscelino teve uma visão de interiorizar o desenvolvimento desse país. Uma visão que falta hoje na política. Uma visão de estadista. Uma visão de um homem público com a grandeza que os homens públicos deveriam ter. E que, infelizmente, está tão em falta na política hoje. Uma visão não imediatista, não de resolver o imediato, mas uma visão de longo prazo, de futuro, de desenvolvimento. Isso foi o que Juscelino fez na presidência. E eu sempre cito Juscelino, quando cheguei nessa casa, protocolei 8 propostas de emenda à Constituição sobre a reforma política, incluindo uma que limita as reeleições de parlamentares a uma única reeleição, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas, e uma que proíbe a reeleição para cargos executivos. E as pessoas sempre dizem para mim, mas Regufe, um mandato só ninguém consegue fazer nada num governo. E aí eu respondo, Juscelino Kubitschek conseguiu. Construiu uma cidade em apenas um mandato. O slogan dele era 50 anos em 5. Pois foi mais do que 50 anos em 5. Brasília completa ano que vem 60 anos. Já foram 60 anos em 5. Vão ser 100 anos em 5. 150 anos em 5. Ele teve uma visão que hoje está tão em falta na política brasileira. Do verdadeiro sentido da política, que é o de servir, e não se servir da política. Porque política é algo bonito, política é algo nobre, política não é o que, infelizmente, aparece no Jornal Nacional todas as noites. Política é o lugar onde se serve o coletivo, se serve a sociedade. E foi assim que Juscelino Kubitschek, tão dignamente, construiu a sua carreira política. Fazendo política com P maiúsculo e construindo a minha querida e amada Brasília. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Juscelino. Muito bem, Regufe. Senador, grande representante do Mato Grosso, Wellington Fagundes. Tá bom. Senhor presidente Isalci, quero cumprimentar também o proponente desta sessão, o senador Randolph, que brilhantemente falou. Quero aqui cumprimentar também o deputado federal Lafayette de Andrade, representando a bancada de Minas Gerais, a senhora Ana Cristina Kubitschek, que a gente percebe a felicidade, né? Que felicidade ser neta de Juscelino Kubitschek. Quero aqui parabenizá-la em nome de toda a família. Também o companheiro deputado Paulo Otávio, que foi senador da República, uma das figuras notáveis desse Brasil. Com certeza Brasília deve muito a Vossa Excelência, principalmente quando eu ouvia de Vossa Excelência a preocupação de transformar Brasília num grande centro de eventos, né? Como é que a nossa capital não está preparada para isso? E hoje, com certeza, graças ao seu trabalho, Brasília já é uma cidade preparada
para receber a todos os brasileiros e todas as pessoas do mundo que para cá venham. Quero cumprimentar também o pioneiro na Constituição de Brasília, o deputado federal, senhor Carlos Murilo Felício dos Santos. Senhoras e senhores, a todos que aqui se fazem presente, aqueles que nos assistem por todos os meios de comunicação dessa casa, quero começar aqui dizendo o que dizia Juscelino. Costumo voltar atrás, sim. Não tenho um compromisso com erro. Essa frase de Juscelino Kubitschek de Oliveira, médico, ex-deputado, ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-governador de Minas, ex-presidente da República e ex-senador por Goiás, que nasceu na data de 12 de setembro do ano de 1902, num lar humilde de sua amada e mineiríssima Diamantina. Faço questão de falar da mineiríssima porque eu tive a felicidade de ter também como companheira uma mineira lá de Monte Alegre, de Minas Gerais. E a sapiência mineira, ela é algo inigualável. Sua saudosa memória, que homenageamos nessa sessão especial, deve servir de inspiração e, sobretudo, de alento a todos nós, brasileiros, hoje e sempre. Afinal, não foi à toa que o seu período na presidência, de 1956 a 1961, eu nasci em 57, então, exatamente quando eu nasci, Juscelino estava na presidência. E ele passou a história como uma era dourada de prosperidade, democracia e paz. Sua maneira destemida e desbravadora é reproduzida hoje no esforço e na determinação com que o povo do meu estado, Mato Grosso, se apresenta ao Brasil. Juscelino, portanto, do meu querido estado e da minha gente, que desbravava para o Brasil crescer. Apelidado por um dos seus biógrafos de o artista do impossível, Juscelino Kubitschek, colocou uma energia indomável no otimismo contagiante e no carisma, um carisma a toda prova, inteiramente a serviço do nosso país, com resultados brilhantes que o elevaram ao panteão dos maiores estadistas brasileiros de todos os tempos. Ele foi capaz de persuadir os seus contemporâneos e a todos nós até hoje, da possibilidade de alcançarmos, ao mesmo tempo, desenvolvimento econômico e estabilidade política. Progresso com liberdade, sem ódio e sem rancor, respeitando quem discordava de suas opiniões, buscando construir pontes para o consenso em torno dos interesses nacionais maiores, convicto de que o diálogo é o melhor caminho para dirimir as diferenças e os conflitos de interesse entre pessoas em prol do bem comum. Assim expressou Juscelino Kubitschek sua forma de fazer política. Abre aspas. Não nasci para ter ódio, nem rancores, nasci para construir. Senhoras e senhores, com JK, o Brasil aprendeu que pode vencer as adversidades de uma complicada herança histórica, bastando para isso que tenhamos confiança em nós mesmos e acreditemos firmemente nas nossas potencialidades naturais e humanas. Como o tempo é curto, vou me concentrar somente em alguns dos principais aspectos do magnífico desempenho econômico do seu governo. Farei isso porque os ensinamentos que dele podemos extrair servem ao Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. Eleito em 1955 com o slogan 50 anos em 5, JK enfrentou logo em seguida a posse uma complicada herança financeira dos governos Vargas e Café Filho, consequência de baixo preço internacional do café. Então, nosso principal produto de exportação e também os déficits do Tesouro Nacional.
Assegurado pelo seu ministro da Fazenda, José Maria Alckmin, outro hábil político do velho PSD mineiro, o governo utilizou a política cambial como ferramenta para o desenvolvimento industrial e a modernização do país, favorecendo a importação de bens de capital, máquinas e equipamentos para as indústrias automobilísticas, naval e também de base. Seu plano de metas destinava-se a promover o desenvolvimento por meio da industrialização acelerada. O plano tinha 4 vetores. Primeiro, o estímulo aos investimentos estrangeiros. Segundo, reorientação do setor público de modo a aumentar sua participação na formação de capital. Terceiro, capitalização de recursos para áreas estratégicas. E, como quarto, política financeira sintonizada com esses objetivos desenvolvimentistas. Neste contexto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, bem mais tarde, cumprindo esse papel de BNDES, do S do social, desempenhou estratégico papel produtor. O banco, dirigido pelo mato-grossense Roberto Campos, 2 notáveis promotores do progresso brasileiro. Entre 57 a 60, a participação do governo na formação bruta de capital fixo, incluídas as empresas estatais, se elevou a 47,8%. O período coincidiu com a maturação dos investimentos anteriormente aplicados na reconstrução da Europa Ocidental e do Japão, que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. A conclusão daquele ciclo liberou abundantes capitais estrangeiros, destacando alemães e japoneses em busca das oportunidades que despontavam no Brasil de JK. Graças à combinação desses fatores, observem, senhoras e senhores, articulados pela habilidade política e a confiança que o presidente e a sua equipe conquistaram no seio da opinião pública nacional e da comunidade internacional, o país cresceu a taxas até então inéditas. Habilidade política e confiança da opinião pública interna e externa, uma boa receita para os dias de hoje. Entre 1957 e 1960, o PIB avançou num ritmo médio de 7,8% ao ano. Se acrescentarmos o ano de 1961, no qual Juscelino governou até janeiro, quando entregou a faixa presidencial ao seu sucessor, Jânio Quadros, essa média sobe para 8,3%. Além da famosa meta síntese, construção de Brasília, a nova capital federal, o governo JK multiplicou seu dinamismo em muitas outras valiosas obras de infraestrutura. Entre outras, abriu 20 mil quilômetros de rodovias. A entrada de capitais estrangeiros trouxe consigo novas tecnologias e novos métodos de gestão que contribuíram para ampliar a produtividade do trabalhador brasileiro. Muitos segmentos industriais nasceram e se expandiram velozmente graças ao crescimento do mercado interno. Veículos automotores de passeio e carga, eletrodomésticos, tratores, produtos químicos e farmacêuticos, siderurgia e também a metalurgia. Senhoras e senhores, veio a escalada da radicalização política e polarização ideológica, em seguida à renúncia de Jânio. Levou com isso à ruptura da ordem constitucional em 1964. Juscelino se preparava para disputar nas urnas quando sua trajetória foi brutalmente interrompida pela cassação do mandato senatorial e pelo congelamento da eleição presidencial direta por mais de 20 anos. Infelizmente, o líder incansável não pôde realizar seu novo projeto, reproduzir os 50 anos em 5 no setor agropecuário, produzindo um desenvolvimento consistente e harmonioso entre o Brasil rural e o Brasil urbano. Juscelino é o símbolo de um Brasil que pode dar certo, de um Brasil que tem tudo para dar certo. Senhor presidente, senhoras e senhores, permita-me avançar um pouco mais. Neste momento, o nosso país luta para se recuperar da mais longa e profunda crise econômica
da nossa história e também as suas consequências sociais, traduzidas num contingente gigantesco de 12.600.000 brasileiros desempregados. As realizações protagonizadas por JK no passado podem e devem inspirar e energizar o Brasil do presente na caminhada rumo ao futuro melhor, pois mais próspero e, com certeza, mais justos. É claro que os tempos são outros. Agora mesmo, porém, acabo de retomar de uma missão oficial em Singapura. Um pequeno país em uma grande potência econômica e tecnológica, que, graças à sabedoria e ao espírito público de suas lideranças, saltou do terceiro mundo para o primeiro no intervalo de, no máximo, 2 décadas. Lá pude constatar que há uma grande disponibilidade de capitais ao redor do planeta, prontos para financiar investimentos em infraestrutura, baseado em bons projetos e obras bem administradas. Só precisamos fazer a lição de casa. Disse JK: não me arrependo do que fiz, não me arrependo de ter levado em consideração o interesse de preservar o nosso dia de amanhã, o futuro da pátria brasileira. Rogo a Deus, finalizando, que a bandeira desenvolvimentista, defraudada pelo presidente Juscelino Kubitschek, guie o nosso Brasil na direção de uma etapa de desenvolvimento socioeconômico sustentado. E faço questão sempre de repetir, quando estou nos meus diálogos políticos, o que falava Juscelino Kubitschek: governar é a arte de saber priorizar, governar é a arte de saber perdoar. E foi com o perdão na alma que Juscelino conseguiu, inclusive, vencer os seus adversários mais ferozes. Me lembro muito bem de um diálogo da sua mãe, né, quando ela teve que receber um político, que eu não vou citar aqui, que foi o algoz de Juscelino Kubitschek, e ele fazia questão: não, vamos recebê-lo. E ela não conseguia ter aquela mesma linha, aquela mesma forma de ternura de Juscelino Kubitschek, mas ela acabou recebendo. A política faz isso. Então, eu quero aqui parabenizar a toda a sua família e, principalmente, agradecer em nome de todos os brasileiros, em especial de Mato Grosso, porque se o nosso estado hoje é um dos estados que mais desenvolve do Brasil, um dos estados que é o campeão na produção, foi exatamente porque Juscelino Kubitschek descobriu o Centro-Oeste para o Brasil. Muito obrigado. Convido à tribuna do Senado Federal o senhor André Otávio Kubitschek, bisneto de Juscelino Kubitschek, representando aqui a família. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente dessa sessão, senador Exalci Lucas. Cumprimentar também aqui o requerente dessa sessão, em homenagem ao JK, senador Randolfo Rodrigues. Cumprimentar aqui também o deputado federal Lafayette de Andrada. Cumprimentar aqui Ana Cristina Kubitschek e Paulo Otávio Alves Pereira, vice-presidente e presidente do Memorial JK. Cumprimentar aqui também o pioneiro da construção de Brasília e deputado federal, senador Carlos Murilo Felício dos Santos. Cumprimentar aqui também o senador Regufe. Boa tarde a todos. É uma honra hoje subir a esta tribuna, onde no passado meu bisavô Juscelino Kubitschek proferiu discursos de conciliação e busca de entendimentos no mais firme propósito de unir o Brasil em torno do crescimento econômico, da inclusão social e da liberdade de ideias, dentro, sempre, das mais legítimas regras democráticas. Hoje, celebramos 117 anos do nascimento de JK,
O homem que em sua trajetória política, como deputado, prefeito, governador, senador e presidente do Brasil, construiu políticas de Estado na mais pura e legítima forma de legislar e governar pelo bem da sociedade. Muito acima das ideologias, JK praticou a verdadeira política, que é o ato de construir pontes entre todas as instâncias sociais e realizar programas de inclusão e transformação dos brasileiros em cidadãos capacitados a exercer de forma livre e consciente o seu desenvolvimento pessoal e social. Hoje também temos a alegria de lançar o primeiro livro da coletânea com os discursos de JK, proferido durante os 5 anos de seu mandato como presidente do Brasil. Um projeto desenvolvido pelo Memorial JK e publicado pela Gráfica do Senado Federal, com o apoio total do senador Randolfo Rodrigues, a quem agradecemos o empenho e a confiança. Muito obrigado, senador. O livro, demonstrado mais cedo pelo Randolfo Rodrigues, se chama Memórias do Brasil, Discurso de JK, e nos mostra um presidente da República em seu primeiro ano de mandato, buscando entendimentos com todas as esferas da sociedade, objetivando transformar em realidade seu plano de metas, um conjunto de programas voltados para a industrialização e a modernização do nosso país. Brasília, sua meta síntese, estará celebrando 60 anos em abril de 2020. Um feito único na história nacional, não só porque é a mais bela capital moderna do mundo, mas principalmente porque integrou norte e sul do nosso país e abriu as portas para que o Centro-Oeste se transformasse no maior celeiro agrícola do nosso país. Em diversos setores, JK realizou além do que prometeu, fazendo o Brasil avançar pelo menos 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Tantos feitos e tantas histórias fazem com que JK esteja vivo na memória da nação. Um presidente que soube compreender os brasileiros, estimular seus talentos, habilidades e principalmente o amor ao Brasil. Peço a Deus para que possamos sempre honrar o que meu bisavô fez por todos os brasileiros. Muito obrigado. Bem cumprida a finalidade da sessão, eu agradeço às personalidades e autoridades que nos honraram com o seu comparecimento. Em especial, agradeço ao Memorial JK pela colaboração na organização dessa sessão. Agradeço de coração também meu querido colega, senador e proponente dessa sessão, Randolfo Rodrigues, por ter me dado esse privilégio de presidir essa sessão em homenagem ao JK. E após o encerramento, será executada a canção Peixe Vivo, composta por Milton Nascimento. Está encerrada a sessão. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia, desde que aqui fiquei sem a tua companhia. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia, desde que aqui fiquei sem a tua companhia. Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia.
peixe vivo, viver fora d'água fria.